vendo vocês se saindo das garras de alguém. Então, vocês convivem com pessoas ou com uma pessoa especificamente que é uma cobra disfarçada de ser humano. Ou vocês estão em um covil disfarçado de empresa, de casa de irmão, de primo, de tio. De repente, vocês fazem parte de uma instituição religiosa que tem a religiosidade só como fachada. Lá dentro as cobras se picam todas. E essa situação vem trazendo desgaste, sofrimento, como se vocês literalmente carregassem uma cruz de chumbo. Seja pela convivência, seja porque vocês não estão mais tolerando as atitudes desta ou destas pessoas. E eu vejo que no final de semana vai haver um afastamento. Ou vocês ligam o F ponto, com o perdão da colocação, e se desvinculam desta pessoa, desta empresa, desta situação, ou vocês são desvinculados involuntariamente, mas dão graças a Deus. Gente, aconteceu isso comigo no passado. Eu fui demitida de uma empresa e pelo amor dos filhinhos que eu não tenho. Eu nunca agradeci tanto na minha vida. Recebi as verbas rescisórias, recebi seguro-desemprego, abri um negócio próprio que até não deu certo, mas que abriu horizontes para que eu me encontrasse como terapeuta holística. Então, às vezes, o desvínculo, por mais que traga preocupações financeiras, traz uma libertação, assim, enorme. E eu, apesar de não ter signo de leão no mapa astral, me vejo nessa situação no passado. Era um ninho de cobra, era um lugar adoecedor, desencadeou uma depressão que eu trato até hoje. Então, de repente, vocês se desvinculam, vocês percebem a toxicidade e resolvem não mais pactuar com aquilo, mas pode ser que vocês sejam desvinculados. E aí vocês vão agradecer, tá? Nem sempre uma situação de ruptura, por mais que pareça ruim, é ruim. Às vezes ela traz uma libertação que talvez a gente não tenha coragem de se dar, tá? Então, vamos lá. Vixe. Olha, no amor tá bem feroz. Tá falando com pessoas que vivem um relacionamento podre e que precisam se desvincular urgentemente, talvez até consigam esse desvínculo se a gente analisar a situação inicial pontuada. Mas fala também sobre pessoas que tendem a conhecer no final de semana figuras péssimas, oportunistas, mau caráter, e isso vale tanto para homens quanto mulheres. Então, cuidado, porque atrás de um rosto bonito pode ter um Kinder Ovo podre. Tem gente que mal conhece a pessoa e já se diz apaixonado, apaixonada. Gente, é assim, amar demais pode ser um perigo. E pode nos levar a um buraco muito profundo. A gente pode, infelizmente, terminar em um saco de entulho por conta de amor excessivo. Principalmente quando a gente mal conhece a pessoa. Eu vejo histórias de figuras que começam a namorar, primeira, segunda, terceira semana, já estão falando em morar junto, em comprar apartamento. Qual a chance disso dar certo? Pelo amor dos meus filhinhos que eu não tenho. Então, é importante ter alguns cuidados, principalmente se vocês são mães e pais de crianças que podem se vulnerabilizar pela chegada de um padrasto, de uma madrasta, que às vezes tem comportamentos absurdos, tá? Então, sempre é importante dar um espacinho para conhecer melhor a pessoa antes de enfiar qualquer uma na nossa casa ou se enfiar na casa de quem mal se conhece, né? Eu já vi histórias terríveis de finais trágicos por conta disso. E aqui pontua algo nesse sentido. Vocês estão no caminho de uma pessoa muito ruim ou uma pessoa muito ruim vem aos caminhos de vocês. Olho no padre, outro olho na missa para que não hajam prejuízos de nenhuma espécie, tá? Olha, essa carta tá falando muito com pessoas que têm algum problema pulmonar. Eu não sei se respiram com auxílio de balão de oxigênio, porque já tiveram algum problema anteriormente. Se são pessoas asmáticas, pessoas que estão com pneumonia, ou que podem desencadear algum tipo de alergia respiratória grave
Eu, por exemplo, tenho asma, mas ela não chega a me tirar o ar. Quando ela se manifesta, ela traz uma tosse que eu consigo controlar. Mas eu já vi pessoa que perde o fôlego ao ponto de ficar com a boca roxa. Então, se vocês têm algum problema pulmonar, cuidado no final de semana. Pode haver algum sintoma mais acentuado. E cuidado também, se vocês são alérgicos, se vocês já tiveram algum problema pulmonar, com lugares que tem a grama sendo cortada, muitas flores, por exemplo, a pessoa vai para Olambra, chegando lá tem alergia a alguma flor ou a algumas flores. Isso pode desencadear falta de ar, muita tosse, um desconforto que carece de socorro no PS. E é justamente isso que a espiritualidade tenta evitar, um susto. Se vocês fazem uso de bombinhas, fiquem atentos, pode ser que vocês precisem usá-las mais de uma vez no dia, no final de semana. Se vocês estão sentindo sintomas, febre, tosse, catarro, dá uma passadinha no médico, talvez vocês estejam com pneumonia, com algum outro problema pulmonar que precisa ser tratado imediatamente.